Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valori Rocha em nossos encontros normais de sábado, hoje, dia 13 de maio de 2023, dia de Nossa Senhora de Fátima e dia que foi proclamada a Lei Áurea. Estão tendo muita comemoração, muito justificadamente, por conta de que a maioria da população negra hoje em dia ainda vive em situações de miséria e preconceito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, infelizmente. Mas nós vimos refletindo, começamos essa semana, com questões relacionadas à filosofia da religião. Fazendo um balanço, nós tentamos primeiro mostrar o que é algo de mais tradicional tem nessa questão de filosofia da religião, que é a filosofia escolástica, pegando um filósofo que não é muito conhecido, que é Duns Scotus, hoje é santo. Ele chamava John, não sei se é Wycliffe, de novo, eu não pesquisei de novo, mas porque a gente vê sempre conhecido como que ficou conhecido, né? E foi desprezado. Ele é um frei franciscano, e ele, na sua obra, Tratado do Primeiro Princípio, ele se filia mais ou menos à filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, mas ele privilegia mais a questão ontológica, que é a questão física cosmológica, quando se trata da questão de Deus. São Tomás de Aquino ele privilegia a questão de Deus como primeiro motor. E hoje São João da Escócia, devia chamar John em alguma outra coisa. Da próxima vez eu me lembro de trazer o dado do nome real dele. Ele era escocês e ficou conhecido como Duns Scotus ou Duns Scott, né? Por conta da limitação do espaço de título do YouTube, onde nós gravamos, a plataforma que nós gravamos, o número de caracteres que você digita, nós optamos pelo termo mais Scott, que tem um termo de escocês e é mais curtinho, né? Ao invés de colocar São João da Escócia, ou São Duns Scott, ou Duns Scott, Scott ficou mais caracterizado. E ele privilegia, ele faz a questão do ser necessário. De outro lado, nós colocamos dois filósofos, dois filósofos contemporâneos, um pré-contemporâneo, dentro de uma classificação, estou colocando assim, que hoje em dia está sendo reformado muita coisa, né? Mas dentro de uma classificação de filosofia moderna, filosofia contemporânea, muito antiga, e de história moderna e depois história contemporânea. E Hegel foi a transição, história contemporânea, que com as correntes filosóficas do existencialismo, marxismo, a fenomenologia, Husserl. Uma das primeiras obras de Hegel é Husserl. Então, Hegel é o filósofo da transição da filosofia moderna para a contemporânea, dentro de uma classificação. Hoje está tudo embrulhado, tirou o termo contemporâneo para pós-moderno, né? E agora nós queremos ver que tipo de filosofia, para esses tempos, nós colocamos odierno. Odierno é um termo português, não sei se vai ter uma tradução,
em outras línguas, né? É uma questão mais da preocupação do dia a dia. E nós fizemos para. E odierno também é por conta desse nosso século, pode ser um século agora marcado por esse clima odierno, de ódio, um revigoramento de tendências políticas que valorizam o conflito em torno do ódio, sem perspectiva de uma superação disso dentro da nossa concepção. Mas voltando, então, nós pegamos do outro lado Hegel e Whitehead. Whitehead é um filósofo que nós colocamos para se desenvolver. Nós, já habitualmente, nós colocamos uma visão nossa, por isso o subtítulo do nosso canal é Aclarando Caminhos em Casa, e o subtítulo é método aferente, Wallace e Essence. Esse método aferente, nós, inclusive, nós estamos apresentando aqui, apresentamos sempre, não há nada previamente preparado, escrito, lido, assim, com certo rigor conceitual, científico, acadêmico. Nós preparamos só a temática e mais ou menos aquilo que nós vamos falar. Então foi Hegel e Whitehead. Hegel, e os dois são parecidos em algumas questões, né? Hegel, nós já falamos, o filósofo da transição, da idade moderna para a contemporânea, e agora nós estamos querendo falar aqui a idade odierna. Não sei se vai pegar, se esse termo pode ter um correspondente na tradução de outras línguas, porque odierno no português remete a ódio, e lá em outras línguas odierno pode ter uma tradução que não remete a isso, né? Então, nós vimos esses filósofos, né? Vimos a escolástica de São João da Escócia, Duns Scott, o Scott, filósofo escocês escolástico escótico, se colocar isso, né? Então, dentro daquele método lógico da escolástica, ele privilegiou a questão do ser necessário. Nós levantamos uma questão atual, que é a filosofia semântica, uma filosofia também pós-moderna, apesar de ser uma filosofia não em termos progressistas, mas é uma regressista. Em vista de Hegel, eles recuperam Kant, enquadrando assim. Então, quem acompanha a filosofia vai entender, mas o certo é que Hegel tentou uma ruptura com Kant, e Kant foi o cume da filosofia moderna. E dentro dessa perspectiva, o Whitehead está tentando romper com a filosofia contemporânea também, mas de uma maneira de fazer uma síntese hegeliana com a filosofia contemporânea. Um método ainda é científico, remete já um método da filosofia moderna, mas com preocupações em termos de validação epistemológica. A epistemologia, a análise crítica das ciências, é uma proposta das filosofias contemporâneas, pós-modernas, né? E nós estamos tentando ver, e na obra que nós colocamos, o título já é sugestivo, Ciência no Mundo Moderno, em que ele critica a ciência porque ela é tributária da escolástica e ela quer desprezar a escolástica. Isso nós selecionamos o termo,
os termos, mas isso que caracterizou a filosofia de Whitehead, em que ele propõe um novo tipo de metafísica. E corrobora um pouco que ele ainda tem ideia de processo. A ideia de processo remete a Hegel também, já no início, na Fenomenologia do Espírito, sobre a questão que ele fala que o absoluto está em processo na introdução da Fenomenologia do Espírito. De outro lado, aí nós vemos, Whitehead tem uma visão metafísica religiosa, mas as obras principais dele, principalmente a que eu conheço, é o Processo de Realidade. Tem outras obras que ainda não tem uma tradução assim, ou não tem uma publicação oficial, nós não conseguimos achar. Se achar, nós vamos ler. E tem preocupações metafísicas que ele, inclusive, fundou uma religião dele, dentro da característica, essa notícia que nós temos. E Hegel analisa, já na Fenomenologia, a religião, e na obra tardia, depois da enciclopédia, ele tem as lições sobre a filosofia da religião, e nós também não achamos publicação. Na Fenomenologia nós achamos, nós publicamos. E por conta disso, dessa discussão religião e ciência, nos veio agora, por isso também aqui, um esclarecimento, essas intersecções, né, que nós vamos ter de abordar Jung. Jung, que trabalha na psicanálise, na psicologia, que são matérias da academia, com alto teor científico, mas cujo método já é uma transição da idade contemporânea para a idade, vamos dizer, odierna agora, que vai surgir por conta que muita gente fala que a próxima epidemia vai ser uma epidemia psiquiátrica, de problema da mente, que vai ter de ser abordado. Mais ou menos era isso que nós queríamos falar nessa intersecção sobre o que já foi exposto.